noite. O Dodge sempre vem comigo, ou vai comigo nas programações. Onde eu estou, sempre tenho o privilégio de levá-lo junto, porque é um amigo e você já percebeu que tem uma voz maravilhosa, né? Abençoada. Então, lá no Maracanã, onde eu sou pastor, ele é o meu diretor de música e também o ministro de louvor. E está sempre comigo também quando eu saio para algumas programações. Está do lado da noiva. Daqui uns dias casa, né, Dodge? Se Deus quiser, já faz 7 anos noivo. Então tem que casar, né? Daqui uns dias casa, irmão Irani vai chamar a gente também, tá? Tá bom? Mas que bom que você veio. Vou pedir mais uma vez que oremos a Deus, porque vamos abrir neste momento a palavra dele. E é ele quem deve falar a nós. Fecha seus olhos. Pai amado, te damos graças por estarmos aqui, por nos ter dado vida mais uma vez. Vimos aqui para abrir a tua palavra. Usa o instrumento, mas a mensagem tem que ser sua, porque nós queremos lhe ouvir, queremos aprender e queremos colocar em prática também em nossa vida. Em nome de Jesus te pedimos, amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Vou esperar que você encontre, porque quando a gente vai ler a Bíblia, é importante que a gente acompanhe e estejam todos juntos. Lucas capítulo 18, a partir dos versos 9 em diante. Deixa eu ajudar você aqui. Porque aqui a gente faz assim, aqui a gente pega a Bíblia na mão da pessoa que não encontrou ainda, a gente dá para ela a Bíblia aberta já para ela encontrar. Você seja bem-vinda, tá? É a primeira vez que você vem aqui? Eu também. Então, seja bem-vinda, eu também sou bem-vindo, tá? Lucas 18, versos 9 em diante. Diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si e dessa forma dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo que se exalta é humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Bom, aqui a gente tem 2 figuras que são importantes e eu quero explicar um pouquinho sobre cada uma delas para você entender. Essas 2 figuras eram muito conhecidas na época de Jesus, o fariseu e o publicano. De onde surgiram esses homens? Eu vou contar um pouquinho agora de história para você, e se você depois procurar no Google, você vai ver que está certa a história, porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, né, professor, com o que a gente fala, né? Principalmente quando vai contar de história, né? Porque se você der algum dado errado ou falar alguma coisa que não existe, a pessoa que está no banco, ela procura na hora e já descobre e diz assim: opa, está equivocada a mensagem dele. Mas essa história que eu vou lhe contar, você encontra no Google também, porque é uma história verídica. Eu vou fazer um resumão dela, porque toda a história ela é longa. Eu acho que muitos aqui já estudaram a história a nossa história religiosa, baseado em Daniel capítulo 2, a estátua. Lembra da estátua? A maior parte de nós já estudou. A estátua que Nabucodonosor tem um sonho, e essa estátua tem uma cabeça que era de, um peito que era de, a cintura de, as pernas de, e os pés. Isso. Pela história e pela Bíblia, que se comprova a história depois, a gente entende e lê e sabe que pela Bíblia
A cabeça de ouro representava Babilônia. Deixa eu fazer minha colinha aqui, porque eu tenho uma colinha com as datas, porque eu não sei, que nem o irmão Flores, eu não sei de cabeça as datas, tá? Do ano 605 até o ano... Aí, ó, tá vendo que ele sabe de cabeça? 539. 539 foi o Império Babilônico. Depois, do ano 539 até o ano 331, o Império Medo-Persa. Depois do 331 até o ano 168, o Império Grego. Depois do 168 até o 476 depois de Cristo, a gente está falando antes de Cristo e depois de Cristo. Então, do ano 168 antes e o 476 depois, o império que mais governou foi o Império Romano. E quando a gente chega ali nos pés da estátua, que são de barro e ferro, com 10 dedos, a gente se recorda aos 10 reinos que se formou a Europa e que depois se formou todo mundo que é hoje, não é? E esses reinos divididos são até hoje. Pois bem, esse período do Império Grego, que foi de 331 até 168, aconteceu um negócio assim meio complicado. Jerusalém, você sabe que a cidade de Jerusalém foi alvo de várias investidas durante toda a história, né? O povo de Deus, você sabe que o povo de Deus, os judeus, eles sofreram muitas vezes, muitas perseguições. Os judeus, para você ter uma ideia, antes do Holocausto de Hitler na Alemanha, os judeus eram quase 15 milhões no mundo. Depois do Holocausto, os judeus baixaram para 200 mil. Quase se extinguiram. E dizem os estudiosos que em 2017 eles chegaram na mesma quantidade que haviam antes do Holocausto. Ou seja, eles estão chegando em 15 milhões de judeus hoje no mundo. Voltaram a crescer. Mas durante todo o período da história, não foi só o Holocausto que fez com que os judeus perdessem ou quase se extinguissem. Houve outros períodos, e um desses períodos é que eu vou contar agora. Quando o Império Medo-Persa deixou de existir, veio o Império Grego, que foi um império muito... ele conquistou muitas nações. Além de conquistar muitas nações, você sabe que todo império tem também as suas, não é coligações, mas tem as suas alianças. E o Império Medo-Persa sai, o grego vem, toma o poder e ele faz alianças com outras nações. Uma dessas nações foram os Seleucitas, que já são extintos, mas os Seleucitas, eles invadem Jerusalém. Eles invadem Jerusalém por volta do ano... Vou olhar aqui. Por volta do ano 100... Espera aí que eu estou errado. Opa. É isso mesmo. 168. Por volta do ano 168 invadem Jerusalém. E aí você lembra na história de um homem chamado Antíoco e Epifânio? Já ouviram falar? Já ouviram? O que esse homem fez? O que esse governante fez? Isso, ele está sem microfone aqui, mas o templo para os judeus era a casa deles. Era a casa de Deus também. O respeito que eles tinham no templo era algo que hoje a gente se perdeu. O costume que a gente tem hoje, você já percebeu que a gente entra na igreja e entra conversando já, né? E a gente entra batendo papo. Rapaz, estou vendo um rapaz aqui que há anos eu não vi, eu fui pastor dele lá no interior de São Paulo, seja bem-vindo. E os Seleucitas, quando entraram em Jerusalém, eles quiseram mudar todos os costumes religiosos que eles tinham naquela época. Um dos costumes religiosos que Deus havia pedido para eles era a forma que eles deviam adorar no templo. Existia toda uma forma, um ritual. E você sabe que não se trazia no templo carne de alimentos imundos, e eles também não consumiam alimentos imundos.
Pois quando Antíoco Epifânio chegou, ele disse assim: primeira coisa que eu vou fazer, vocês judeus não podem guardar mais o sábado. Vocês não vão mais guardar o sábado. Mas se vocês acham que eu não tenho poder e que eu não vou mudar mesmo a religião de vocês, então é o seguinte, tragam para cá. E trouxeram um porco e sacrificaram um porco no altar do templo. Você sabe que o que era sacrificado no templo era um cordeiro, que representava Cristo. Era uma blasfêmia e uma falta de educação tremenda. Mudar o animal, ainda mais fazer agora, é trazer um porco, que era considerado um animal imundo. Os judeus, então, eles percebem que a casa não era mais deles. E eles começam a se revoltar. Se juntam e um homem chamado Macabeus, Judas Macabeus, pega a sua família, Matatias, ele junta toda a sua família e leva para uma outra região, para um monte, um lugar onde eles ficavam reservados, e eles não iriam incomodar e não seriam incomodados. Esse povo que se afasta era um povo que vai crescendo e vai se aglomerando e outras pessoas vão se juntando até que eles formam um exército. Anos mais tarde, eles voltam a Jerusalém e agora expulsam os gregos que estavam quase ali no finalzinho já do seu período de reinado, quando os romanos já iriam entrar. E quando eles expulsam, isso é conhecido como a revolta dos Macabeus, chefiada por Matatias, por Judas Macabeus e seus filhos. Quando eles expulsam os gregos, esse confronto que existiu fez com que tanto os seleucitas fossem extintos e depois perdessem para os romanos, como os próprios judeus se enfraqueceram bastante. Nesse período também, eu preciso lembrar a você que já havia passado aquele período onde as 12 tribos estavam todas divididas e reinavam sobre Jerusalém. Já não existiam mais as 12 tribos, já tinham também acontecido um cisma, uma divisão. 10 tribos foram para o norte, 2 tribos ficaram no sul, as 10 tribos do norte depois foram destruídas no ano 722 em Samaria. Então não havia mais, então só haviam 2 tribos, haviam restado. E esses judeus que agora começaram a perceber que novamente os romanos estavam tomando conta de Jerusalém, fazendo ali sua colônia, eles fizeram uma decisão. Nós precisamos fazer o seguinte: precisamos voltar a formar algumas dessas tribos e algumas dessas funções que existiam, que não existem mais, que foram extintas, porque nós já perdemos tanto do nosso povo, nós perdemos na primeira divisão, perdemos com essa guerra e com tantas outras guerras, que nós vamos ter que formar algumas tribos. Tá bom, e o que nós vamos fazer então? Nós vamos formar uma tribo então que cuida só do templo. Nós vamos formar uma tribo que cuida só da sinagoga. Nós vamos formar uma tribo que cuida só disso. E como que vai ser o nome? Bom, para cuidar dos sacerdotes, nós vamos chamar de saduceus. Esses serão sacerdotes, como se fosse a antiga tribo dos levitas. Esses serão os sacerdotes. Eles têm algumas funções especiais. Para cuidar das sinagogas, nós vamos pegar um grupo dos judeus e vamos transformá-los em fariseus. E aí surgem vários outros grupos nesse período de reestruturação de uma nação que havia sido desfacelada com a guerra. Então, o início de tudo isso, ele tem um propósito muito bom: reestruturar, reerguer, reorganizar, fazer com que eles voltassem a crescer. Porque eles estavam esmiuçados pela guerra, desfacelados, com tantas derrotas que eles tiveram, e eles precisavam de novo formar uma estrutura, principalmente para não se perder um negócio que chama cultura, que a gente tem, não tem? A gente tem uma cultura muito carregada aqui no Brasil. E eu não vou longe. Dentro do próprio Brasil nós temos um monte de culturas. Tem algum gaúcho aqui? Ninguém gaúcho? Ah, eu sabia que tinha, por isso que eu perguntei.
No Rio Grande do Sul, vocês têm comidas que são típicas de lá, que não são daqui, não são? Roupas também, né? O senhor também usa bombacha? Já usou, né? Aqui no Paraná não usa mais, né? Quando você vai para o Nordeste, é outro tipo de comida. Quando você vai para Minas Gerais, é outro tipo de comida. Quando você vai para São Paulo, é outro tipo de comida. Quando você vai, e assim acontece em vários lugares. Eu já fui, por exemplo, uma vez trabalhava na TV e fui fazer um programa, na época, da Conferência Geral, que era o Está Escrito, que ficava nos Estados Unidos, só que de fala hispana. E eu fui fazer um programa, fui trabalhar na época no Chile. E um dia eu estava com muita fome, e eu fui a um restaurante, e eu vi no cardápio, a foto me chamou a atenção, porque tinha um negócio verde, assim, bem grande, num sanduíche. E quando você está com fome, você não escolhe o sanduíche pelo que tem dentro, mas pelo tamanho, né? E eu olhei o maior. E eu vi que aquele era grande, tinha um negócio verde muito grande assim, que fazia dar maior volume para ele. E eu fiquei olhando para ele assim, para a foto, e eu disse assim, eu acho que esse vai saciar minha fome, e eu vou pedir ele. E eu pedi ele, mas eu não sabia o que tinha dentro, porque tinha algumas coisas escritas ali que eu não entendia. E estava escrito palta. E eu falei, que troço é esse de palta? É carne? Não, não é, então eu vou comer. E o negócio veio. E quando eu coloquei na boca para comer, sabe o que era? Você não imagina? Abacate. No meio do sanduíche. Eu perdi a fome aquela hora. Perdi a fome totalmente, porque no sanduíche para mim tinha que ter uma maionese com ervas finas, alguma coisa assim, mas abacate. Eu perdi a vontade de comer. Acabou. Eu peguei uma faca, tirei tudo que tinha no sanduíche. E ele ficou miúdo. Esmiuçou. Peguei e coloquei ele na boca e comi daquele jeito, porque era a única coisa que possuía. Um chileno que estava do meu lado disse, por que você não vai comer isso? A gente come isso todo dia. No café, no almoço, na janta. Nós é um costume, mas como assim costume? Para nós aqui, o abacate é servido salgado. E eu disse para ele, para nós lá o abacate é servido com açúcar, bastante açúcar. Doce, para causar diabetes, para estragar o abacate, né? Porque o açúcar estraga o abacate. Costumes diferentes. Viajando para o Nordeste, o açaí eles comem de que forma? Norte do Brasil. Salgado, com peixe, com farinha. E quando eles souberam que a gente aqui fazia o açaí com açúcar, com leite condensado, leite ninho e sorvete, mais um monte de coisa, eles ficam assim, porque para eles é salgado. Costumes, cada um tem um costume. E a gente vai preservando esse costume de que forma? Através dos nossos filhos. A gente vai contando para eles como deve ser. A minha esposa já está pondo na cabeça da minha filha que ela tem que comer cuscuz todo dia. E todo dia ela pega a cuscuzeira e faz cuscuz. E em casa ela tentou fazer isso comigo e com meu filho. Não conseguiu, conseguiu com a filha. Então a filha vai ser uma típica baiana, nascida aqui em Curitiba. A gente vai passando os costumes. Essa era a ideia de se passar os costumes. De fazer com que se preservasse a religião e não houvessem mais riscos de destruição. Então o propósito de criar essas tribos, de criar essas castas dentro da sociedade, era com o propósito de preservação. Aí você começa a entender um pouco. A coisa começa a mudar. E por mais que o propósito era esse, em Atos capítulo 23, verso 8, abra sua Bíblia em Atos capítulo 23, verso 8, você vai encontrar um texto que mostra que aquilo que tinha o propósito de começarem juntos e preservarem juntos, eles já estavam se perdendo um pouquinho. Porque em Atos capítulo 23, verso 8, diz assim, os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas. Então já estava tendo divisão de pensamento. Já havia formas diferentes de se pensar. A gente vê na Bíblia que
em um momento específico, Jesus, a gente entende isso porque a gente sabe o contexto todo da história, mas Jesus permite que o seu melhor amigo morra. E você, quando conhece então toda essa história, você entende, começa a cair a ficha. Por que Jesus permite que o seu melhor amigo morra? Porque ele precisava ressuscitá-lo diante de saduceus. Porque a Bíblia diz que os saduceus não criam na ressurreição. Se Jesus depois, ou os seus discípulos depois, contassem uma história que Jesus ressuscitou e foi para o céu, o que os saduceus diriam? Jesus precisava provar que havia, sim, o poder de ressuscitar pessoas. E que eles seriam ressuscitados. Que haveria ressurreição nos últimos dias. Então Jesus precisava comprovar durante sua vida que haveriam alguns desses fatos que se comprovariam depois de sua morte também. E os saduceus que estavam lá, muitos deles passaram a crer em Jesus. Muitos judeus passaram a crer em Jesus. Mas tem esse outro homem aqui. Então você já entendeu quem eram os saduceus e os fariseus. E eram homens bons. Eram homens bons. Eles tinham o costume de carregar dinheiro no bolso. E quem lhes pedisse, eles davam. Eles gostavam de fazer caridade. Eles gostavam de atender as pessoas. Eram sorridentes. A maioria das pessoas pensa que eles eram carrancudos, sisudos, fechavam a cara e eram maldosos com todo mundo. Pelo contrário, eles eram a corte religiosa. Eles eram a suprema corte religiosa da cidade. Eles eram pessoas boas, bem conhecidas, valorizadas e respeitadas pela sociedade. Mas esse outro aqui não. Esse outro aqui, quando os romanos entraram, lá no ano 168, quando os romanos entraram, os romanos também queriam aproveitar parte da sociedade. E eles separaram um grupinho e disseram para esse grupinho: vocês vão trabalhar para a gente. Vocês são judeus, mas vocês vão trabalhar para a gente. E o nome de vocês? Vocês vão ser os publicanos. E o que a gente tem que fazer? Olha, a gente quer tanto. O que sobrar disso aqui é de vocês. Mas nós vamos cobrar do nosso próprio povo. Sabe que no início a pessoa até começa a reclamar e começa a achar estranho, mas depois que o dinheiro começa a entrar na conta e crescer, aí a situação muda, a cabeça muda. E foi assim com os publicanos. Eles eram ricos, mas eram conhecidos como ladrões. Roubavam do seu próprio povo. Eram considerados traidores da própria nação, da própria religião. Só que a Bíblia diz que os dois sobem ao templo juntos com o mesmo propósito de orar. Eles foram à igreja juntos. O templo não é a mesma coisa que igreja hoje. O templo tinha uma outra função, a igreja é a mesma coisa que sinagoga, mas eles foram ao templo juntos para orar. Subiram as escadarias do templo. Eu fico imaginando que eles visualizaram um ao outro quando estavam subindo. E quando foram orar, a Bíblia relata que o fariseu, ele começa a dizer algumas coisas que ele era de verdade. E a Bíblia diz assim, quando ele ora, ele diz assim: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Não sou ladrão, eu não sou injusto, e eu também não sou adúltero. Eu não sou nem como aquele homem, que possivelmente tudo isso, o contrário era ele. Eu dou dízimo de tudo. A Bíblia diz que até do hortelã que nascia na horta eles davam dízimo. Eu devolvo tudo, eu sou totalmente justo. Esse homem não. Eu quero, com tudo isso, elucidar algumas coisas na sua mente. A primeira delas é a seguinte: nós temos dois grupos de pessoas aqui. Religiosos. Pode ser que um talvez era um pouco mais praticante que o outro. Talvez o publicano ia de vez em quando na igreja, quando dava vontade. Ia de vez em quando passava alguma festa, ou quando algo acontecia que ele precisava, porque tem muita gente que busca Deus
quando está passando alguma necessidade. Tem muita gente que começa a orar quando está passando um sofrimento. Tem muita gente que quer aprender a falar com Deus quando o problema já veio. E tem muita gente que de vez em quando aparece na igreja. E talvez ele seria um desses que de vez em quando ia para a igreja. E o fariseu representava aquele que frequentava assiduamente a igreja. Não é uma regra, mas aqui há uma exceção que me traz conforto. Não que aquele que não vem, que não busca e que... Não é isso. Esse é melhor que o outro, não. Mas aqui tem uma exceção, aquilo que parece politicamente correto. Politicamente correto, eu diria que uma pessoa que vai à igreja bastante, que anda com a Bíblia, que se veste diferente, que tem costumes diferentes, politicamente, o que eu diria? Esse é um bom? Esse é um bom cristão. Politicamente, eu diria que uma pessoa que se veste mal, uma pessoa que se porta mal, uma pessoa que não tem costumes religiosos, politicamente eu diria que ela é uma pessoa que não é nem cristã. Deus não olha assim. Eu louvo a Deus por isso. Deus olha aquilo que nós temos como intenção verdadeira. Deus olha quando nós passamos por alguma dificuldade e problema, quando nós nos revoltamos e quando nem sempre nós estamos assim tão bem com Ele. Deus continua olhando para nós como seus filhos, porque eu disse ontem para você que nós somos filhinhos de Deus, príncipes e princesas. Deus olha para mim e olha para você de uma maneira muito especial. Sem olhar o passado, cheio de problemas, mas avistando um futuro diferente quando a gente resolve andar com Ele. Porque se Ele for olhar para tudo que tem dentro do coração nosso de verdade, como Ele olha, a gente não consegue esconder o politicamente correto. O politicamente correto, às vezes, diante das pessoas pode ser o mais bonito, mas para Ele vê tudo, Ele vê o coração, Ele vê a intenção, Ele vê quando eu ponho a mão no bolso, Ele vê o porquê que eu ponho a mão no bolso, Ele vê o porquê que eu faço uma atitude boa, o porquê que eu sorrio para as pessoas. Ele vê também quando alguém não pode sorrir, e o porquê que ela não pôde sorrir. Ele consegue ver o que tem lá no íntimo do coração, da mente humana. Ele consegue ver as intenções verdadeiras. Ele consegue entender você quando ninguém te entende também. Esse é Deus. Ele não é ser humano. Nesse ano, em março, eu cheguei em casa num sábado. Já estava tarde quando uma mãe manda um WhatsApp para mim dizendo assim: por favor, socorre o meu filho. Meu filho está tentando se matar. Eu não estou próxima dele. Socorra ele, por favor. Você sabe que para mim o sábado é bem cansativo. A gente fica o dia inteiro fora. Eu fico o dia inteiro fora. Eu saio 8 da manhã e volto 10 da noite às vezes. Eu faço com alegria, mas no final do dia a gente chega cansado. Não tem como, o corpo humano é assim, ainda mais quando a idade vai chegando, né? O corpo humano começa a se desgastar, já começa a dor aqui, dor ali, né? Dizem que é a idade do Condor, né? Eu estava cansado naquele dia, mas eu pedi que ela mandasse o telefone dele. Eu não tinha tido contato com ele ainda, eu não o conhecia. Então eu entrei no WhatsApp e tentei puxar assunto com alguém que você não conhece. Já tentou fazer isso? Chegar no ponto de perguntar se a pessoa vai se matar. Eu não tive uma experiência muito boa com isso, porque eu já trabalhei em telecall, né? Na Novo Tempo existe um telecall chamado Anjos da Esperança e um outro chamado Escola Bíblica, para atender os pedidos de estudos bíblicos. E um dia um camarada ligou para mim
E eu estava fazendo algumas horas livres que eu tinha na Novo Tempo. Nós não tínhamos filhos ainda, então eu e minha esposa, às vezes domingo de manhã, longe da família, longe de tudo, vamos passar o dia fazendo aqui, atendendo as ligações. E um camarada liga e diz que ia se matar. Minha experiência não foi muito boa, porque quando ele disse que ia se matar, eu descobri o endereço, o telefone dele. No outro telefone, conversando com ele, eu já liguei para a polícia e mandei alguém lá. Meia hora depois ele ligou para mim. Você mandou a polícia aqui? Eu falei, o senhor disse que ia se matar. O que eu podia fazer? E eu descobri que não se faz assim. Então foi minha primeira experiência com alguém que queria se matar pelo telefone. Então eu não tinha uma experiência muito boa. E eu tive que, no WhatsApp, começar a conversar com ele e falar para ele o seguinte: tua mãe falou que você está passando por uma situação ruim. E lentamente eu fui conversando com ele, mas ele não estava muito bem. E ele começou a me xingar no WhatsApp, e zombar de Deus, e dizer que Deus não existia, e dizer que nós não somos especiais coisa nenhuma, porque nós somos obra de um acaso. E você talvez muitas vezes já ouviu isso, e às vezes você passa por alguma situação assim. E eu tentava provar para ele que não. Sabe quando chega aquela hora que depois de tanto argumento que você usa, não tem mais argumento? Não sei se você já passou por isso, mas eu tive vontade de falar boa noite, pode se matar. Era quase 2 da manhã. Ele não parava de reclamar e não parava de me xingar. Comecei a mudar o assunto e descobri que ele estava passando fome, necessidade. E aí entrou uma brecha, e eu vi naquela brecha uma oportunidade para bater um papo diferente com ele. Tirei o foco. E daqui um pouco ele foi do nada se amansando, se acalmando. E assim, de uma maneira diferente, ele foi sossegando. E aí ele começou a bater um papo legal comigo. Ele não se matou naquele dia. No dia seguinte a gente voltou a conversar. E durante todos aqueles dias, aquela semana toda, ele foi conversando comigo e pedindo para mim: o que eu faço? Eu sou usuário. Minha vida é uma total desgraça. Eu não tenho nada. Eu sou um bom profissional e naquilo que eu trabalho não dá certo em lugar nenhum. O que eu faço? Eu disse: muda a vida, muda o rumo. Você está indo para lá, vira ao contrário. Se já está indo de mal a pior, e você sabe que está indo para o pior, tenta mudar o rumo, muda totalmente, completamente o rumo, tenta fazer alguma coisa diferente. Ele disse: mas fazer o quê? O que eu vou fazer? Eu disse: olha, a primeira coisa que você vai fazer, começa a orar, começa a ler a Bíblia, procura uma igreja, vai à igreja. Os dias foram passando, eu confesso para você que eu me esqueci dele. Muito tempo passou, de março até outubro. Quando em outubro eu recebo uma mensagem dele: pastor, tudo bem? Oi Douglas, tudo bem? O senhor pode fazer o meu batismo? Eu falei: mas Douglas, esses dias atrás você estava como um usuário, cheio de problemas, uma vida toda desgraçada, você mesmo queria se matar, e o senhor precisa me ver. Se você vê o Douglas, ela conhece o Douglas. O Douglas tem uma tatuagem gigante em todos os 2 braços, mas uma bem exclusiva aqui do próprio demônio, no braço, vermelha. Ele usava alargadores, isso chamava atenção porque ele é todo jovem, e a orelha, quando quem usa alargador, não tem como não perceber, a orelha fica desse tamanho. Eu falei: Douglas, mas você tem certeza do que você quer pelo telefone? Tenho, mas eu preciso que seja logo.
O dia que eu me encontrei com o Douglas foi no dia do batismo. O Douglas já frequentava a igreja há 6 meses. Porque eu disse para ele, muda de vida, vai a uma igreja. E ele pensou com ele mesmo, bom, se já está daqui para pior, não vai piorar. Então eu vou fazer o que esse homem disse para mim no WhatsApp, porque pode ser que mude mesmo. E começou a frequentar a Araucária, e foi para a Araucária, e estava lá, há 6 meses. E já estava tendo estudo bíblico, já estava dando estudo bíblico para outras pessoas, já estava com a vida totalmente transformada. Eu olho para a história dele, eu vejo a história de muitos, assim como o publicano e o fariseu. Um que ninguém olhava para ele como alguém, e o outro que politicamente estava totalmente bem. Mas Deus olha para esse que não conhece nada de Bíblia, para esse que entra pela primeira vez na igreja, para esse que não conhece nada sobre salvação, não sabe nada sobre o amor de Deus, para esse que vem pela primeira vez e quer buscar se encontrar com Ele. É para isso que Ele olha. Pode ter sido a primeira ou pode ter sido a 1000ª vez que você entrou. Tem que ser como se fosse a primeira hoje. Porque você é um milagre. Você é um milagre. O fato de você estar vivo, de estar viva, é o maior milagre. O fato de Deus te dar outra oportunidade todos os dias é outro milagre. Quantos milagres a gente poderia contar se fôssemos mensurar e colocar numa caderneta tudo que Deus faz por nós? Você é um milagre. Então viva como um milagre. Viva de maneira especial. Deixa Deus tocar no teu coração de novo. Hoje mais uma vez. A letra dessa música fala sobre o milagre. E você vai ouvi-la, e eu quero que você medite naquilo que você pode ser, se deixar Deus usar você, moldar você. Ouça a letra da música. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu, com amor, me limpas de meu mal. E esse amor é o que me ajuda a seguir. Milagre, Senhor, milagre eu sou. Milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Milagre, Senhor, tens feito em mim. Será que você entende que Deus fez um milagre em você hoje?
o milagre da vida, o milagre de tantas outras coisas. Você é um milagre, você é o maior milagre de Deus. Não tem como não ser grato, não tem como não se entregar para Ele todos os dias como se fosse a primeira vez. Em caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. O milagre, Senhor, o milagre eu sou, o milagre, Senhor, tens feito em mim. É findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Milagre, Senhor, tens feito em mim. Todos os dias Ele faz milagres. E hoje Ele quer de novo realizar algum tipo de milagre na sua vida. Você já ouviu aquela frase muitas vezes, talvez esteja ouvindo pela primeira. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para todos nós. Deus quer cuidar de você. Você quer deixar Deus cuidar de você? Assim como Ele cuidou daquele publicano, assim como Ele cuidou do Douglas, da Maria, do José, de tantos outros. Você pode escrever a sua história hoje diferente. Deixa Deus ser um milagre na tua vida. Deixa Deus te ensinar como é bom andar com Ele, caminhar com Ele. Será que você gostaria de, ou aceitaria uma oração? Não que eu tenha poder algum, porque eu não tenho privilégio nenhum diante de Deus, porque todos nós somos iguais. Mas será que eu poderia orar por você, aqui pertinho de mim, porque você é um milagre de Deus? Ou para pedir que talvez um milagre seja feito na sua vida? Você tem que acreditar que você é um milagre. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar que há um propósito na sua vida. Ainda há muita coisa para Deus fazer com cada um de nós. Muita coisa. Muita coisa. A vida não terminou. Tem muita coisa para acontecer. Tem muita batalha ainda para lutar. Muitas dificuldades ainda. Mas você é um milagre. E Deus tem um plano especial para você ainda. Se ainda não está do jeito que você queria a vida,
Talvez pode ser que chegue no final dela, não seja do jeito que você tanto sonhou, mas se você estiver com Ele, vai ser do jeito que Ele queria que fosse para você. Isso é o que importa. Isso é o que basta. Fecha os olhos. Pai, nós viemos aqui mais uma vez, e talvez dessa vez nós queremos aceitar que nós somos realmente um milagre do Senhor. Nós queremos usar esse atributo que o Senhor nos deu como filhos especiais, filhas especiais. O Senhor quer andar junto conosco. O Senhor quer pegar na minha mão e andar comigo todos os dias. O Senhor quer dizer constantemente no meu ouvido que tem um plano para a minha vida. E hoje eu me levanto e venho aqui para dizer que eu acredito nisso. E eu quero viver assim, como um verdadeiro milagre nas mãos de um Deus tão amoroso. Mesmo que eu não conheça tanto assim da Bíblia, mesmo que eu esteja vindo talvez pela primeira vez aqui, me toma em teus braços, Pai. Me aceita como teu filho e me ensina a viver como teu filho. Porque é assim que o Senhor quer. E é assim que eu aceito viver também. Porque eu creio em Jesus. E eu sei que Jesus fará o melhor para mim. E é por isso que eu oro nessa noite, para que cada um dos que vieram aqui, de alguma maneira, sejam alcançados hoje mais uma vez pelo Espírito de Deus. Cada necessidade, cada dificuldade, entregamos nas tuas mãos e queremos caminhar com o Senhor, porque saímos daqui com nenhum mérito, apenas com a súplica de um publicano: Senhor, tem misericórdia de mim. E mais uma vez, nós aceitamos e queremos que o Senhor faça um milagre na nossa vida. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.